E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a parte 4 da nossa aula? Vamos falar sobre micoses sistêmicas, que geralmente habitam órgãos internos do nosso corpo. Então, a gente está chegando em ambientes mais profundos, né? Começamos com as micoses mais superficiais e agora a gente já está adentrando alguns órgãos vitais. Então, vamos estudar. Temos 4 doenças hoje. Paracoccidioidomicose. É difícil, hein? Coccidioidomicose, plastomicose e histoplasmose. Então, vamos nesse bonde. Sobre micoses sistêmicas. Dentre as coisas que podem ser específicas das Américas onde nós estamos, tem coisas boas e coisas ruins, né? Nós temos o nosso clima agradável, nós temos nossas pessoas calorosas e temos também as micoses sistêmicas, que são muito características das Américas, tá? Elas estão relacionadas a fungos que não necessariamente vivem no corpo humano, vivem no solo, vivem em dejetos de animais, né? E são, vamos dizer assim, absorvidas pelo nosso organismo, principalmente através das vias aéreas, né? Então, essa é uma característica importante das micoses sistêmicas, tá bom, pessoal? Vamos estudar um pouquinho sobre isso? Então, aqui eu estou mostrando que o clima úmido e quente dos trópicos propicia o desenvolvimento desses fungos. Vamos começar com paracoccidioidomicose. Difícil para mim, hein? Vocês sabem que eu já não consigo falar esses trava-línguas. Ainda mais esse grandão aí. Então, para mim é difícil. Imagina esse aqui. Paracoccidioides brasiliensis. É o agente etiológico, tá certo? Então, a gente tem um organismo dimórfico. Isso você já sabe o que é. E que ele consegue transpassar de fungo filamentoso para fungo leveduriforme, para fungo filamentoso, e apresenta pouca transmissão interpessoal. De uma forma geral, essas micoses sistêmicas, elas apresentam pouca possibilidade de transmissão pessoa para pessoa. Está mais relacionado ao crescimento em animais silvestres e animais domésticos, certo? O local mais afetado, pessoal, é o pulmão, que é de onde entra esse fungo para dentro do nosso corpo. Mas pode acontecer lesões na pele, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, né? E são lesões granulomatosas, né? Bem importantes. Então, esses granulomas, eles se formam dentro do pulmão, parecido com aqueles granulomas da tuberculose. Lembra que a gente estudou tuberculose? Pelas micobactérias, em que há essa contenção pelo nosso sistema imune e que formam esses granulomas estão infestados de micro-organismos, é basicamente a mesma coisa, é bem parecido, na verdade. Então, a formação de pus nesse local, então é bem característico. A transmissão ocorre através do contato com o solo rico em proteínas, né? Então, é muito importante que as pessoas que trabalham diretamente com solo, com jardinagem, na floresta, então, tenham esse cuidado. Existem testes sorológicos para esse fungo, além de utilização de microscopia e cultura. Esse fungo consegue ser cultivado, tá? Temos aqui como tratamento as sulfamidas, que podem ser utilizadas isoladas ou associadas a outros fármacos, como dimetropina, anfotericina B, miconazol, troconazol e assim sucessivamente, tá? Aqui a gente tem algumas fotos interessantes. Essa conformação aqui das células leveduriformes de paracoccidioidomicoses é bem assim, parecido com isso aqui. Parece uma florzinha, tá vendo? Que a gente tem os brotos saindo. Parece uma florzinha, é bem característico. Como vocês estão vendo aqui, em diferentes formas e cortes histológicos.
Esse fungo, ele está muito relacionado, como eu disse, a plantações de cana-de-açúcar, atividade no solo, úmido, e também tem outros hospedeiros, né? Hospedeiros que não são apenas o homem, né? Geralmente os conídeos, eles são respirados, né? São inspirados. E aqui a gente tem alguns paracoccidioides, ó, já estou começando, que são bem característicos. Só aqui para mostrar a morfologia da colônia, tá bom? Essa foto aqui é de um trabalho da pesquisadora Marluce Francisca Reisick, de 2018. Bem bacana, bem bonitas as fotos. E aí temos as coccidiomicoses, que é por Coccidioides imitis e Posadaceae. É diferente o nome do fungo, por isso difere o nome da doença. Então, a gente tem aqui a característica de habitar áreas desérticas ou semidesérticas, solos secos, e afeta principalmente trabalhadores rurais e caçadores, tá? Caçadores de animais de caça silvestre, essas coisas, certo? Então, o que é que acontece? A mesma forma como a outra doença que a gente acabou de ver, está muito relacionado ao tecido pulmonar. E esférulas de endósporos são formadas, endósporos maduros, tá aqui ó, um exemplo. Essas esferas, elas são infestadas de micro-organismos dentro delas, então isso fica lá no pulmão e pode causar pneumonia. Essas esférulas, elas se rompem quando elas estão lá dentro do pulmão e dispersam e formam outras esférulas. A transmissão é pela inalação desses conídeos, né, desses esporos, e o diagnóstico é através de testes sorológicos, análise histológica do tecido, né, e cultivo. Tratamento em pacientes, entre aspas, sadios, pacientes que não têm nenhum tipo de imunossupressão, o tratamento às vezes nem é necessário. Ocorre a resolução do problema espontaneamente, mas se tiver imunossupressão, se essa pessoa tiver alguma imunodeficiência, como AIDS, é necessário entrar com alguns antibióticos, como anfotericina B e imidazólicos. Aqui para mostrar para vocês as esférulas que são encontradas dentro do pulmão, com os endósporos. Aqui a gente tem a morfologia na colônia, e aqui a gente tem um tecido do pulmão, né, que foi feito um corte aqui, e consegue se observar necrose caseosa, envolvendo o lobo médio e inferior, região hilar, e pneumonite geral por esse fungo, tá? Então, é bem grave e realmente pode levar à morte, tá? Blastomicose. Aí já é mais fácil de falar, né, gente? É por Blastomyces dermatitidis. Dermatitidis. Já não ficou tão fácil assim. E está relacionado com tanto lesões cutâneas verrucosas e crostosas, como assintomatipos de tuberculose, pneumonia, aquela tosse, aquele cansaço, a baixa do peso, né? Aquelas sintomatologias bem clássicas da tuberculose. Então, pode haver um problema aí na hora de fazer o diagnóstico. Ocorre através da inalação e isso pode se disseminar através do corpo e atingir ossos e pele. Existe uma predileção por ossos e pela pele, por isso que ocorre a formação de lesões cutâneas e verrucosas, além de poder causar problemas no tecido ósseo. Ocorre principalmente em pessoas que trabalham em atividade rural, e o diagnóstico é a observação do tecido colonizado, né? Pode-se fazer um exame histológico e o cultivo do fungo que é cultivar, certo? Então, tem esse formato bem característico aqui e também tem
as hifas, né, que são formadas. É um fungo dimórfico. Tratamento: anfotericina B e traconazol. Aqui tem aqui mostrando para vocês as lesões, certo? O crescimento em laboratório desse fungo, a microscopia óptica normal, e aqui ele mostrando tanto na forma de leveduriforme, de célula única, quanto filamentoso. Tá bom? Vamos pro próximo? Histoplasmose, que aí já é outro fungo, né? Histoplasma capsulado. Esse fungo, geralmente, ele tá no solo, na forma filamentosa, mas quando ele entra em contato com o tecido humano, ele fica leveduriforme. É diferente, né? Está relacionado com excrementos de aves e de morcegos. Então, pessoas que trabalham em granja, galinheiro, pessoas que trabalham em cavernas, tem pessoas que fazem passeios turísticos, né? Quem já foi a algum passeio turístico, geralmente nessas cavernas tem bastante morcego. Então, estão mais suscetíveis, tá bom, pessoal? O que é que pode causar? A formação de granulomas pulmonares, que tem sintomatologia de gripe comum que evolui e que pode deixar sequelas, esses granulomas, né? Esses histoplasmas, eles geralmente entram dentro de macrófagos e ficam crescendo lá e começam a se disseminar e não ficam contidos somente e apenas ao pulmão. Eles começam a entrar em contato com o baço e com o fígado e causar doenças graves, né? E causar uma sintomatologia grave, porque fígado e baço são vísceras, como o nome já sugere, vitais, né? A transmissão é com esses contatos com animais e principalmente com os excrementos desses animais. No meu tempo, na minha época, na UFERSA, na Universidade Federal Rural do Semiárido, existia embaixo do prédio central um tapete de fezes de morcego. Tinha muito, gente, mas era muito. E a gente pisava ali, andava para cima e para baixo. Tinha muito, muito morcego. Eu não sei se está desse jeito ainda. Eu acredito que não. Mas é muito perigoso por causa dessas e de outras doenças, não é mesmo? É possível o cultivo, mas é um pouco difícil de identificar só no microscópio porque pode confundir com outras doenças. E a manifestação dessa doença está muito relacionada também a uma imunossupressão, certo? Então, aqui a gente tem um paciente HIV positivo que desenvolveu AIDS e aí a gente tem essas lesões aqui na pele. Tratamento através de medicamentos, quando necessário, e se for o caso, itraconazol, anfotericina B, porque geralmente não é uma doença que evolui, mas pode evoluir, como eu disse, nesses casos mais graves. Uma coisa interessante é a morfologia, ó, bem interessante, parece um solzinho, né, desse fungo. Aqui é o crescimento dele em laboratório, no meio de cultura, parece um tapetinho branco, né? E aqui eu trouxe o raio-x dessa região para vocês verem como é que podem aparecer e uma tomografia para mostrar que existe esses pontinhos, né, com flocos de neve, como se diz, que são característicos da doença. Aqui é um fígado colonizado pelo fungo, meio machado, nodular, irregular, que também pode estar associado à histoplasmose, certo, pessoal? Então, ele atinge não só a pele e o pulmão, como também vísceras importantes. E essa foi a aula de micoses sistêmicas, pessoal. Não foi maravilhoso? Foi rápido? Foi lindo. Então, agora a gente vai passar para a última parte da nossa aula, que são as micoses oportunistas. Então, fiquem comigo, hein? Espero vocês na próxima aula.
Um grande beijo e até a próxima.